professor aí? Bom, hoje eu vim contar um pouquinho da história de quando eu comecei a dar aula. Meu nome é Ludmila Lima, tem 12 anos, um pouquinho mais de 12 anos que eu dou aula na escola pública de Minas Gerais e eu estudei a fundo a BNCC e quero te convidar para fazer o curso que está aqui embaixo para você saber desenvolver bem aquelas habilidades que estão lá dentro da sua sala de aula. O curso tem um planner que é um bônus muito bacana e um grupo exclusivo de WhatsApp para a gente trocar ideias e trabalharmos juntos durante o ano, ok? Então vamos lá. Eu me formei com 23 anos e assim que eu me formei eu comecei a procurar trabalho. Quando eu me formei era muito difícil, acho que hoje ainda deve ser, você conseguir um trabalho numa escola particular sem ter experiência. Então eu levei currículos para todos os lugares, mas Bom, eu levei currículos para todos os lugares, mas eu também fiz a minha inscrição para dar aula no estado. Então eu ia às designações, parecia que nunca ia chegar na minha vez, mas um dia, numa designação, a supervisora disse assim: chegou na sua vez. Você tem certeza que você quer pegar essa turma? Porque você vai ser a 8ª professora deles, porque todos os outros 7 desistiram, não deram conta. E eu, assim, segurando para não chorar, falei: tenho. Ela falou: olha a responsabilidade, isso aqui é sério, é uma turma, precisa dar aula, precisa estudar e tudo. Aí eu peguei a turma, assinei o contrato, isso já era agosto. Eu assinei o contrato e comecei, tinha que ir na mesma hora, tá? Não tinha plano de aula, não tinha nada. Eu fui sem saber se pegava ou não, e aí eu já tinha que ir para a sala de aula naquele momento. No caminho da direção, onde tinha sido feita a designação até a sala de aula, fui fazendo perguntas para o supervisor e perguntei para ela: olha, você tem um planejamento para me passar, uma matriz, uma referência do que é que tem que ser estudado? Ela falou assim comigo: se você conseguir ficar lá dentro sem ninguém se machucar, já tá bom. Nessa hora, o choro que eu tava segurando foi para um lugar que eu não sei nem onde é que fica e eu fiquei assim, eu entrei na sala assim: oi gente, tudo bem? E eu fiquei nessa turma até o final do ano, né? E no ano seguinte também. Mas a gente vai conhecendo os alunos. Era uma turma com problema de disciplina, sim, e eu tive problemas para controlar essa disciplina, sim. Eu acho que muito do que eu aprendi lá no começo. E eu tinha muita dificuldade no começo do meu trabalho, no começo da minha carreira, eu tinha muita dificuldade em saber o que ensinar para os alunos. Sabe aquele negócio assim, isso ensina no 4º ano? Isso ensina no 3º? O que é que eu tenho que dar em ciências? O que é que eu tenho que mostrar em geografia? Esse tipo de atividade tá bom para esse ano? Eu tinha uma dificuldade imensa com isso. Aí o Estado começou a trabalhar os resultados da escola, né? Aqueles resultados que a gente chama de prova externa, prova do governo e tal. O Estado começou a trabalhar isso. Então nós começamos a receber visitas na escola de intervenção e essas visitas começaram a dizer para a gente seguir uma matriz de referência. Então eu me agarrei àquela matriz de referência como se fosse a minha salvação e comecei a trabalhar naquilo ali que estava na matriz. Era uma matriz bem resumida e eu comecei a trabalhar com ela. Mais tarde eu entendi que aquela matriz não era a matriz que eu tinha que trabalhar com ela. A matriz de referência era uma matriz que é a referência para a avaliação. Quando a gente vai avaliar, a gente avalia uma competência, uma habilidade, mas para chegar nessa competência, nessa habilidade, a gente trabalhou várias outras habilidades que não são verificáveis em prova.
E a matriz que eu trabalhava era a matriz da prova. Anos mais tarde, eu entendi que a matriz que eu tinha que trabalhar era a matriz curricular, que é uma matriz extensa. E aí, ao avaliar, eu usaria a matriz de referência. Bom, quando eu descobri a matriz curricular, eu achei que eu tinha descoberto o mundo. Meu mundo se expandiu. Comecei a estudar a matriz curricular e aí eu comecei a fazer questionamentos a respeito de como eu dava aula. Porque às vezes meu aluno não chegava no objetivo porque eu estava começando do final. Eu estava usando a matriz que era para ser avaliada. E aí eu comecei, por que tem algumas habilidades que os alunos não aprendem? Por que tem coisa que parece tão difícil? E comecei a entender o processo para entender o que é que eu tinha que fazer. E aí eu trabalhei muitos anos com o quinto, eu trabalhei muitos anos com o quarto. Bom, depois de um tempo, aí eu já tinha experiência, eu resolvi conseguir um lugar também para trabalhar em uma escola particular. Quando eu cheguei nessa escola particular, o material era muito bom. A escola era muito acolhedora, muito boa. E o material era muito bom. Eu peguei o material e falei, gente, tudo que eu tô tentando fazer há anos é isso aqui. Sabe quando você acredita naquele método? E aí eu comecei a trabalhar nessa escola e comecei a aprender com o método da escola. E assim, foi um divisor de águas na minha vida conhecer este método, esse material tão bom. Quando eu estava trabalhando nesta escola, é uma escola que valoriza muito o uso da tecnologia. Então eu tinha rede social com os pais e como na escola tinha aquele quadro interativo onde a criança pode interagir, né, e tal, eu colocava um joguinho no final da aula e depois eu mandava um joguinho, é lógico, era um jogo que tinha a ver com o conteúdo que eu tinha trabalhado. E aí eu colocava esse jogo e depois eu pegava o link do joguinho, que eram joguinhos online, pegava o link do joguinho e mandava e punha na rede social para os pais verem o que a gente jogou. Se a criança quisesse jogar em casa, tinha jeito. E isso funcionou por muito tempo. Um dia eu vi que eles tinham parado de jogar e fui conversar com eles. Gente, por que vocês não estão jogando os joguinhos mais em casa? Então, eles professor, enfaramos e tal. E aí um aluno falou, professora, faz um canal no YouTube, porque se tiver vídeo no YouTube eu vou estudar em casa. Aí eu falei com ele, mas o que você tá falando? Eu não tô entendendo. Ele falou assim, olha, eu não sei se era irmão, se era primo, alguém que ele conhecia estudava pelo YouTube. E eu falei assim, se ele estuda pelo YouTube, pede para ele o endereço e vê. Né? Ele falou, não, mas é porque no YouTube só tem para vestibular, para gente que está no ensino médio. Da minha idade eu não achei nada. E eu falei com ele assim, mas na hora que ele falou, eu achei aquilo muito difícil. E ele insistiu, professora, faz. Aí eu falei com ele, tá, eu vou fazer, mas você tem que assistir. E aí, aí eu fui para casa e falei, pronto, eu falei que eu vou fazer, então eu vou fazer. E comecei aí eu criei o canal, que é a coisa mais fácil, é só você entrar, né, e se inscrever. E comecei a tentar ali com o material que eu tinha, com a câmera que eu tinha, fazer os vídeos. E na hora de dar o nome pro canal, eu coloquei, olá, tem aluno aí? Porque eu pensei que ninguém ia assistir. Este menino estava no 4º ano. Comecei a gravar os vídeos. E foi num segundo semestre, a gente estava trabalhando fração e eu vejo que muita gente tem dificuldade para entender fração. E eu dava aula também na escola pública num 5º ano. Então eu falei, gente, se eu tô gravando vídeo para os meus alunos do 4º, eu vou gravar para os do 5º também, senão não é justo. E eu comecei a gravar para os do 5º também. E cheguei na escola e falei, gente, tô fazendo vídeo para 5º ano também, vocês não vão assistir para não confundir, tá? Estuda só a matéria de vocês, eu vou sempre colocar lá se é 4º ou 5º. Só que os meus alunos do 4º assistiram aos vídeos do 5º e entenderam a matéria. Quando eles me mostraram que eles tinham entendido, eu falei, gente, esse YouTube é o negócio. E comecei a colocar vídeos sempre
para o quarto e para o quinto das matérias, para eles poderem revisar, para eles poderem fazer prova, para poder estudar em casa, e eles, né, foram assistindo e gostando, e aos poucos outras pessoas de outros lugares foram assistindo também, outros alunos de outros lugares, até que eu comecei a receber comentários de professoras também, por isso que o canal hoje é bem dividido entre aluno e professora. Bom, depois, lá para 2017, início de 2018, eu comecei a ouvir que nós teríamos uma nova matriz curricular. Sabe aquela que mudou minha vida? Que eu descobri o que eu tinha que trabalhar, que eu aí consegui estudar como tinha que trabalhar. Então, aí me disseram, não, agora vai ser BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que vai trabalhar no Brasil inteiro igual. E aí tinha muita gente falando muito mal dela, muita gente falando muito bem. E quando eu fui ver, não tinha ninguém que tinha lido ela ainda. Aí as pessoas falavam, assiste a palestra do fulano, assiste a fala do ciclano. Aí eu falei, olha, onde é que eu acho essa base? E aí eu descobri que a gente vai lá no site do Ministério da Educação e imprime a base. E eu falei, olha, eu quero saber da base, é pela base. Então eu comecei a estudar a Base Nacional Comum Curricular, para entender o que é que muda, porque se a gente já tinha uma matriz, é lógico que muita coisa permaneceu igual, e o que vai ficar, né? O que eu vou ter que mudar lá na minha prática? Porque as pessoas falam muito de uma perspectiva política, do que estão querendo, se é direita, se é de esquerda, se é disso, se é daquilo, mas eu quero saber como é que eu vou desenvolver o meu trabalho. Então eu peguei a Base Nacional Comum Curricular e estudei. Imprimi, gastei muita folha, muito toner, porque ela é imensa, mas eu estudei, eu li sobre ela e agora eu estou me preparando para trabalhar com ela. E eu gostaria de dividir o que eu aprendi com vocês, então tem um curso, tá lá na descrição, como eu já disse, para a gente estudar essa base, para a gente fazer um passo a passo mesmo de como criar as aulas, o planejamento ali do meu dia de aula, como eu desenvolvo uma habilidade, porque dar um conteúdo é muito fácil. Você vai lá no quadro e escreve, isso assim, 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 assim. Dá uns 3 exemplos, depois faz pergunta deles, isso é um conteúdo. Aí a criança aprende, decora o que é, aprende a definir, aprende a responder o exercício, mas nem sempre ela desenvolve a habilidade relativa àquele conteúdo. A habilidade é você saber agir com aquilo. Então, é isso que tem no curso. A minha história é mais ou menos essa. Hoje eu sou efetiva no estado. Eu fiz o concurso já tem mais de 5 anos que eu sou efetiva. Então, eu fiz o concurso aqui do meu estado, passei em 3º lugar da minha cidade e tô efetiva desde então. Eu fiz psicopedagogia, eu já pensei muitas vezes em mudar de profissão, mas o que acontece? Quem trabalha comigo já escutou isso várias vezes. Eu vou fazer arquitetura e vou largar a escola. Eu vou fazer... A última vez que eu quis mudar de profissão, eu queria fazer ciência da computação, trabalhar com tecnologia de informação, essas coisas. Só que o que acontece? Concurso também, eu já olhei vários concursos para fazer. Eu tenho certeza que se eu estudar eu passo e eu vou fazer um concurso para ganhar mais. Mas o que acontece? Eu gosto do salário das outras profissões, mas quando eu vejo o trabalho, o que eu tenho que fazer, eu não gosto. Eu sou feliz aqui, eu sou feliz na sala de aula, eu sou feliz aqui na frente da câmera dividindo com vocês. Então, se tiver um concurso, uma profissão onde eu possa dar aula e eu vá ganhar mais, eu quero, mas mudar de profissão não deu certo ainda. Aqui em Minas a gente diz que dar aula é uma cachaça, a gente vicia mesmo. Então é isso. Essa é a minha história de como eu comecei, como eu cheguei até aqui, né, falando com vocês. Eu espero que você que está começando agora não desista da profissão, se dedique e seja boa no que você faz, porque quando a gente é bom, a gente tem algumas satisfações
né? E eu acredito sim que o nosso trabalho é muito importante. A gente faz diferença, a gente pode até não fazer uma diferença no mundo, mas a gente faz diferença na vida daquele aluno ali. Pode ser uma diferença positiva ou negativa, mas a gente faz diferença na vida dele sim. Então é isso. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!